Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos. Gostaria de estar saudando a todos, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estaremos nesta lição aqui conhecendo o conteúdo da lição número 3. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não. 5... Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes, tá bom? Seja bem-vindo ao canal, é mais um conteúdo. Se você não é cadastrado, faça isso, se cadastre, para que a cada quadro aqui você esteja junto conosco, a meditarmos na palavra do Senhor. O tema central deste trimestre, a classe do jovem, tem como tema central o plano perfeito, a salvação da humanidade. É a mensagem central, né, das Escrituras. E a lição de momento, lição número 3, que vamos estar conhecendo o conteúdo aqui, trata-se da natureza do Deus que salva. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós também possamos estar juntos. Pedimos a Tua bênção durante esse momento, esse período. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada jovem que está, Senhor, na Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua salvação por aqueles que ainda não se encontram. Que o Senhor venha salvar, Pai, muitos jovens e trazer, Senhor, para a Tua maravilhosa presença. E assim também faz, Senhor, com as nossas vidas. Nos ajuda a cada dia, independente do quadro que aqui estivermos e do conteúdo que estivermos conhecendo, possamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Tema principal, natureza do Deus que salva. Tema principal, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É interessante até, caro jovem, que o texto principal trata-se do Salmo 34:8. Nós vemos aqui claramente, né, não só um imperativo, mas um convite do salmista para que nós possamos nos voltar para o Senhor. E diante dessa atitude, dessa decisão, passaremos a ter uma experiência, não do conhecimento apenas, mas do dia a dia com o Senhor. E reconhecermos, né, e haveremos de reconhecer, não só o exemplo do salmista Salmo 34, como também do salmista do Salmo 73, que inicia o versículo número 1, quando ele diz: bom verdadeiramente é Deus. E a importância que nos traz esse texto principal, por se tratar de um salmo, é que o salmo trata da experiência pessoal do salmista, do povo de Deus, né? Então, isso fala de uma realidade.
de algo que é contundente para todos que tomarem essa decisão. Se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Senhor. Talvez você que está aqui nesse momento, caro jovem, parece que a sua vida não tem sido boa, não tem sido legal, né? Você não está de boa, né? Como usa o termo, muitas vezes o jovem, né? Então você passa por um momento difícil, ainda na sua juventude, você, quem sabe sob um estreito, né? Um estreito de dúvidas, um estreito de perguntas, um estreito dos porquês da vida. E exatamente esse momento que você está passando, quem sabe se dá exatamente por conta disso. Porque até aqui você tem andado só, até aqui você tem procurado andar só. Então logo, o que urge é a necessidade, só um momento, é a necessidade de você tomar essa decisão. E você também que está aqui conosco, ouvinte da palavra de Deus. Até agora você tem caminhado pela sua própria suficiência, né? Você é uma pessoa inteligente. Não vou duvidar também que você seja um jovem do bem, uma pessoa do bem, né? Você que nos ouve. Porém, isso aí jamais nos será uma âncora, né? Haja vista que a própria palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas e um propósito diante desse tempo. Então, o tempo, as águas nunca serão, não serão determinantemente sempre brandas. Haverá momentos em que as ondas vão se levantar em nossas vidas. Estejamos nós fora dos caminhos do Senhor ou nos caminhos do Senhor, assim como foi o discípulo no barco. Porém, o que fica é que melhor estarmos no Senhor. É termos o Senhor ali como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como diz o Salmo 91, que muitos conhecem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora, olha a consequência disso. A sombra do Onipotente descansará. Então, logo, meu amado e querido, jovem, você que nos ouve, se você está passando por situação, você sabe muito bem que a causa dela é porque você é uma pessoa que não tem andado com Deus. Você é uma pessoa que está andando sobre os aspectos, né, e os viés da sua própria convicção pessoal, sua própria ideologia. Então, a lição já abre aqui dentro do seu prefácio, né, e deixa aqui este convite para você. Porque só assim você poderá conhecer a natureza do Deus que salva. A natureza que, quem sabe, você está até conhecendo, ainda que você não tenha qualquer compromisso com Deus, é da sua justiça. Conhecendo que Deus é um Deus de justiça. Que Ele é soberano. E que todos nós somos mordomos diante deste legado, desta soberania, desta autoridade sobre as nossas vidas. Então você, mesmo que não entenda isso, você está vivenciando já esta natureza de Deus, que é a questão de que Ele é um Deus justo, de que tudo que o homem semear, certamente há de colher. Porém, a lição vai trazer para você, né, esse outro lado, né, esta outra esfera da natureza de Deus, que é um Deus que não quer permanecer com a vara sobre a sua realidade. Deus, Ele quer trazer você a um conceito de ovelha. Deus quer trazer você a realidade de servo. Deus quer trazer também você, e cada um de nós, a realidade de filho, a condição de filho. E saber que Deus, Ele não quer que você permaneça no sofrimento. Inclusive a Bíblia diz, caro jovem, que Deus não tem prazer em nosso sofrimento. Está lá em Lamentações, capítulo 3. Só não lembro aqui o versículo agora de momento. Mas Deus não tem prazer em que nós sofremos. A palavra de Deus vai muito mais além, revelando essa natureza de Deus. Em Ezequiel ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele tem a vida. Não só agora,
mas alguma convicção de uma vida plena com Deus a partir da sua partida daqui, a partir da sua morte. Amém? Continuando, resumo da lição. A obra da salvação, que é revelada plenamente em Jesus Cristo, expressa a bondade, o amor e a santidade de Deus. Se não estiver equivocado, na lição número 2 nós estudamos sobre o problema do pecado. Se não estiver equivocado. Porém, o problema, Deus já trouxe a solução. Tanto naquela lição, como nesta, estaremos especificamente falando desta obra que revela a natureza de Deus no tocante a esse desejo. E o desejo de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade para ser salvo. Leitura bíblica, né? Salmo 105, versículos 5, 6. Salmo 34, 8, 9. Lucas 18, 18, 19. Romanos 5, 6 a 8. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Lucas 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Romanos 5 diz: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós, para conosco, em que Cristo morreu por nós, nós ainda pecadores. Está aqui o restante que não deu, tentei abrir aqui, mas não deu. Tá bom? Deixa eu só ver algo aqui. Agora já arrumei, tá aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Introdução. Nesta lição, vamos estudar a natureza do Deus que se revela como Salvador. Um Deus que redime, é cheio de bondade, que por meio de Jesus se mostra como o Deus que salva. Também vamos refletir sobre a natureza amorosa dele, pois é nesse amor que está fundamentada toda a história da salvação. E por fim, vamos aprender sobre a santidade do Deus Salvador. Nosso propósito aqui é mostrar que por meio de sua bondade, amor e santidade, o Deus revelado na Bíblia deseja se relacionar conosco, pecadores que fomos alcançados por seu maravilhoso amor. Primeiro ponto, Deus que se revela como Salvador. A história da salvação mostra Deus como Redentor. Desde Gênesis, Deus se revela como Redentor, que toma a iniciativa de colocar em prática um plano de salvação para derrotar o mal e restaurar o relacionamento do ser humano com ele. Está ali, né? Gênesis 3,15. Nesse sentido, o Salmo 105 nos convida a contemplar essa característica redentora de Deus por meio de suas maravilhosos prodígios e juízos em favor do seu povo. Israel, esse é o Deus que redime pecadores. Ou seja, nós podemos conhecer a natureza deste Deus que salva pelo testemunho da vida daqueles que conhecíamos, que outrora estava sobre a vida desregrada, socialmente falando, moralmente falando, e hoje são pessoas transformadas, né, por Deus, por quanto eles decidiram se voltar para Deus. Eles decidiram provar e passaram a ver que realmente não só eles, que Deus é bom, mas nós que contemplamos
Isso reconhecemos que aquela pessoa é o que ela é, não pela sua própria, pela força do seu braço, mas pela obra da redenção, pela obra de um Deus que revela a sua natureza, ser ele um Deus que salva. É maravilhoso saber que mesmo nós, não sendo merecedores, o eterno Redentor se importa conosco. Por isso ele tomou a iniciativa de agir com bondade e misericórdia para com seu povo. É justamente essa natureza misericordiosa e bondosa de Deus que revela seu amor por nós. A bondade redentora de Deus, declarada desde o início, também é percebida em sua fidelidade, como vemos o Salmo 34. Deus é bom e digno de confiança. O Salmo 34 nos convida a experimentar a bondade divina e, como resultado, a felicidade alcança aquele que confia nele. Quando provamos sua bondade, nos entregamos a ele com plena confiança. O temor do Senhor, uma atitude que caracteriza a verdadeira sabedoria espiritual, passa a fazer parte da nossa vida. Assim, passamos a conhecer de fato o Deus da Bíblia, um Deus bom, confiável e digno de termos temor a ele. Respeito, né? Temor a Deus fala do devido respeito a ele nós somos devedores. É exatamente dessa maneira que o Novo Testamento apresenta a salvação, como resultado da bondade e da misericórdia divina. Mas quando apareceu a benignidade, olha só, e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, fomos alcançados por sua obra salvadora, não por mérito ou esforços humanos, mas por sua iniciativa amorosa e cheia de graça. Como é clara a natureza generosa, bondosa e misericordiosa do nosso Deus. Jesus revela a natureza salvadora de Deus. A palavra de Deus nos mostra que em Jesus, Cristo, somente nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não por acaso, quando o jovem rico chamou nosso Senhor de bom mestre, Jesus afirmou que somente Deus é bom. Mas por que Jesus falou isso, amado e querido jovem? Porque ele se encontrava sob a condição humana. Então, sob a esfera, ainda que ele fosse 100% homem, 100% Deus, ele estava ali justamente para revelar em sua total plenitude esta bondade que era oriunda de Deus pela iniciativa de dar, de entregar o seu único filho unigênito para morrer por cada um de nós, para que tenhamos e não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna. Com esta declaração, o Filho deu testemunha da bondade do Pai. Aqui contemplamos o mistério da Santíssima Trindade, no testemunho do Filho a respeito do Pai. Em João 14, Jesus declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? Jesus, sendo a expressão plena da divindade, revela tanto a bondade quanto a natureza salvadora de Deus. É por meio dele que a obra da salvação se manifesta, revelando o Deus da Bíblia como Salvador da humanidade caída. E lendo esse parágrafo, caro jovem, me veio à mente, a forma e a maneira dentro do ministério do Senhor Jesus como Messias prometido, o agir de Deus, o desejo de Deus. Primeiro, é que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. Segundo, que Deus ele não tem o prazer no sofrimento humano. Quando a Bíblia nos diz que dentro do ministério do Senhor Jesus, pelo qual muitos dos seus milagres revelava a sua messianidade, revelava também a sua natureza divina, diz-nos a Escritura, dentro dos atributos que só a Deus pertence, que é a onisciência, onipresença e onipotência. Quando Jesus disse que viu ali, aquele discípulo debaixo da árvore e tantas outras, e Deus lia, conhecia o pensamento daqueles judeus que falavam em silêncio consigo mesmo. Tudo isso mostrava a divindade de Jesus. Porém,
muito mais do que isso e de forma constante, recorrente, o Senhor Jesus demonstrava desejo de Deus, tanto com respeito ao poder de curar, libertar vidas do poder dos demônios, revelar o poder do seu reino. Ali estava incutido a benignidade de Deus. Ali estava permeado aquele ato de cura, aquele ato de milagre, pela bondade de Deus, pelo poder misericordioso de Deus. Não só em salvar, não só em curar, mas também em salvar, em trazer a todos em plenitude o desejo principal de Deus, que é não só transformar e nos dar o poder, né, que emana da sua presença em nós, de vivermos ao caráter do reino de Deus, mas também a certeza de que estaremos com Ele para todos sempre. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O Senhor nos faz experimentar virtudes celestiais quando dentro desse relacionamento, quando ponhamos à prova, né, essa questão de conhecermos ao Senhor. Saber que Deus se revela como Salvador na Escritura nos impulsiona a buscá-lo de forma pessoal e verdadeira, não de maneira meramente religiosa ou ritualista. O Deus que salva é o mesmo que deseja ser conhecido por cada um de nós, por meio de um relacionamento autêntico. Segundo ponto, a salvação como prova do amor de Deus. A salvação como ato de amor. Romanos 5 descreve a morte de Cristo justo no lugar dos ímpios e revela o ato mais amoroso de Deus, mas deu prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há nada em mim e você, caro jovem, que tenha chegado e repercutido na eternidade como mérito. Olha, esse merece. O menor que seja, não há nada, absolutamente nada em nós, caro jovem, que poderia nos outorgar o direito de uma preocupação em dívida, em crédito de Deus para conosco, no que diz respeito à salvação. Sabemos que Deus, ele é galardoador. Sabemos que Deus é abençoador. Sabemos que Deus é justo. Por certo, até aqueles que estão fora da presença de Deus são pessoas do bem, mas ainda não são salvas, e que fazem um bem e têm a sua devida resposta, a sua devida retribuição de Deus quanto a isso, porque o Deus que servimos, uma das suas naturezas, dos seus atributos, é ser justo. Porém, Deus, com respeito à salvação, aí já não há qualquer atributo de crédito dentro do conceito da humanidade em que alguém possa dizer, eu vou estar com o Senhor porque eu mereço, porque eu fiz tal feito a caráter de me conceder a convicção da salvação. Não, absolutamente não. Ainda quando fazemos dentro dessa ótica e dessa ideologia, o próprio profeta Isaías, ele descarta, ele coloca abaixo, né, esse tipo de ideologia. Porque quando ele diz que toda a nossa justiça parte da graça de Deus e do reconhecimento de que toda a bondade, todo o dom perfeito vem de Deus, se torna como trapo de imundícia diante do Senhor. Seja a obra de momento, seja para acharmos que podemos fazer para a eternidade, são obras que são diante de Deus trapo de imundícia. Quando se diz respeito à vida eterna, à salvação, os méritos unicamente repousam no sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso ele fez quando nós ainda éramos pecadores. E a condição de pecadores fala da condição de vida em que vivemos a parte da graça. Uma vida em que não computamos Deus. Não estamos nem ainda com Deus. Não estamos nem ainda com a questão de que Deus existe
e de que ele tem que fazer parte. Não, não fazemos isso. Deus não está conosco, ele não está no processo da nossa caminhada de vida. Então, pecadores é isso, é viver uma vida totalmente desligada de Deus. Porque o próprio Paulo diz em Romanos 3:23, que todos pecaram, sem exceção, amado. Maria, mãe de Jesus, também, ela precisava do Salvador. E ela clamou dentro do seu cântico, né, glorificando a própria vinda do seu filho que viria sobre o seu ventre como seu Salvador. Porque ela entendia que também ela era necessário crer naquele que ela ia gerar, que era do Espírito Santo. Observe tudo isso. Então, logo no conceito salvação eterna, somente pelos méritos da cruz. Deus entregou seu Filho único por amor. Ele não entregou depois de que fomos justificados, regenerados e santificados, não. Pelo contrário, é o que antes de continuar, é o que muitos pensam. Muitos dizem, depois quando eu vou pensar nisso, eu vou procurar me melhorar. Tem pessoas que buscam até isso dentro da igreja. Estão na igreja, mas estão sob um sentido religioso. E buscam, como os fariseus, conquistar o favor de Deus e até mesmo ter uma convicção de salvação pelas suas próprias obras, pelo seu próprio feito. E a estes, quem responde é o próprio Senhor Jesus em Mateus. Raça de víboras, quem vos ensinou, né? Quem vos disse que vocês escapariam, né, da perdição eterna, do inferno? Deus falou isso para os fariseus, homens religiosos, homens que buscavam através dos arcanos divinos viver uma vida para Deus, porém sob um conceito de suficiência própria. Então, observemos aí, estamos falando de uma classe agora que não é mais de pecadores, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus eles eram pecadores, porque estavam sob o status de soberba, e soberba é pecado. Então muitos pensam assim, que precisam melhorar para depois ter mérito da presença de Deus enviar o seu Espírito Santo, de ser aceito por ele. Não, amados. Esta obra vem de Deus. O Espírito Santo vem, convence, ele entra, convence e passa a fazer a obra na vida de cada um de nós, como tem feito. Só temos a louvar e engrandecer o nome do Senhor por esse trabalhar do Senhor, que não só teve início, mas continuará até a sua vinda, nos transformando de glória em glória à imagem do seu Santo Filho. Ele o entregou quando ainda estávamos mortos em ofensas e pecado. Ou seja, estávamos insensíveis a Deus. Não tínhamos qualquer iniciativa, desejo das coisas de Deus. Principalmente de ler a Bíblia, buscarmos a Deus, orarmos a Deus. Ora, se isso não é amor, então o que seria? Este é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um amor sofredor, bondoso, como também verdadeiro. Segundo subtópico, o amor de Deus. Segundo subtópico do segundo ponto, o amor de Deus se manifestou na cruz. A doutrina do amor de Deus é fundamento da obra da salvação. Como pentecostais, afirmamos com convicção o que motivou o envio de Jesus Cristo à cruz foi o incomparável amor de Deus. Essa convicção não é somente, parte dos pentecostais. Então, aqui, como crivo do canal, a voz do que clama no deserto. A doutrina do amor de Deus e o fundamento da salvação, como crentes que somos, todo crente em Cristo Jesus, dependente de denominação e ministério, que foi alcançado pela salvação, pelo operar de Deus, afirmamos com convicção que o motivo, sabemos disso, é Cristo foi crucificado em incomparável amor de Deus. A Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é tão grande e profundo que abrange todas as pessoas, todas mesmo. O apóstolo Paulo reforça isso ao dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O amor de Deus é acolhedor, misericordioso e universal.
Ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, explica isso ainda mais claramente. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelo nosso pecado, ou seja, nos tornar favorável diante de Deus pela obra do Calvário. Aqui em duas verdades bíblicas precisam ser afirmadas com clareza. Primeira, Deus amou todos os pecadores. Então, observe bem, Deus ama o pecador, a pessoa, o ser humano que peca, que vive na vida de pecado. Ele ama esta pessoa. Ele não ama o pecado. Isso aí tem que deixar bem claro. E a Bíblia deixa bem claro essa divisão, né? Esse conceito. Por esse amor, ele enviou seu Filho como sacrifício no lugar dos pecadores. Essa é a essência da morte vicária de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Isso não foi um ato de justiça, mas de misericórdia. É um mistério glorioso da salvação. No Calvário, o amor divino se encontrou com a morte para que os pecadores pudessem viver. Terceiro subtópico do segundo ponto, a salvação como prova do amor de Deus, respondendo ao amor de Deus com gratidão. Para o cristão, expressar gratidão pela salvação é mais do que palavras bonitas ou momentos emocionantes na igreja. É viver com propósito, identidade e sentido em Cristo todos os dias. É reconhecer que Deus nos amou primeiro, mesmo quando não merecíamos, e responder a esse amor com escolhas que honrem o sacrifício de Jesus. Então essa expressão de gratidão e de reconhecimento por nossa parte, caro jovem, se dá em todos os momentos da nossa vida. Ainda que venhamos passar por circunstâncias difíceis, que aos olhos humanos e até nosso, pode parecer que Deus nos abandonou, como pensava o discípulo, diante daquela tempestade no barco. Ainda assim, jamais deixaremos de reconhecer que ainda diante desse momento, está sobre a nossa vida o cuidado de Deus, está sobre a nossa vida o amor de Deus, e que no tempo oportuno o escape ele vai chegar. O escape ele vai chegar sobre a nossa vida. Por isso que Paulo ele diz com todas as palavras. Em 2 Tessalonicenses capítulo 18, ele diz: dai graças a tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele nos chama a um estado de gratidão em todo momento. A gratidão verdadeira se mostra no comportamento, nas decisões que tomamos, nas amizades que cultivamos, na maneira como lidamos com as tentações e na disposição de servir a Deus e ao próximo. Como escreveu o apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus não apenas nos alcança, ele nos transforma. Nossa rotina, nossa rede social, nossas atitudes, tudo em nós tem refletido essa gratidão. É uma pergunta, melhor dizendo. Ele diz: o amor de Deus não apenas nos alcança, ele nos transforma. Diante dessa realidade, nossa rotina, nossas redes sociais, nossas atitudes, tudo tem refletido essa gratidão? Então, é uma grande pergunta aí, não vou nem tocar nesse ponto, né, que precisamos, em todo, o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos santificar, ser santo em toda a nossa maneira de viver. Então, uma vida de gratidão está inclusa dentro desse conceito de santificação. Então, que nós, com respeito à rede social, já que está aqui, temos demonstrado essa gratidão? Ou temos usado até mesmo as redes sociais para um conceito de murmuração? Falarmos mal de um pastor, falar mal de um ministério. O que nós estamos fazendo? Diante desse conceito e da publicação que fazemos, nós podemos estar, em vez de mostrar gratidão, estamos demonstrando claramente ingratidão a Deus. Porque quando falamos mal da igreja, ou de quem quer que seja no âmbito da igreja, estamos falando mal do Senhor. Pense nisso. Porque quando Paulo perseguia a igreja, Saulo, no encontro de Damasco, Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo,
porque me persegue. Então, quem persegue a igreja ou fala mal da igreja, fala mal do próprio Senhor Jesus. Terceiro ponto, a santidade do Deus que salva. Deus é absolutamente santo. A Bíblia revela que uma das características fundamentais de Deus é a sua santidade. No livro do profeta Isaías, lemos a proclamação dos anjos. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Pedro escreve sua primeira epístola: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo aí, em toda a vossa maneira de viver. Deus, então, Deus que salva, ele é absolutamente, deixa eu voltar aqui, ele é absolutamente santo. Então, reconhecer a santidade do Deus que salva nos leva a compreender, caro jovem, o que ele espera de nós como salvos, o que ele espera de nós como filhos de Deus. Se o nosso Pai é santo, nós temos que refletir esta santidade. Se o Deus que nos salva, ele é bom, nós temos que refletir essa bondade. Se o Deus que nos salva, a sua natureza, ele é justo, e ele compartilha conosco cada um desses atributos, a santidade, a bondade e a justiça, ser justo, então nós sejamos também justos. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Isso está desassociado, é antagônimos. Dizemos que conhecemos o Deus que nos salva, a natureza do Deus que nos salva, e permanecemos sobre uma vida de pecado. Pense nisso. Esse chamado, aí o que nós deveríamos fazer? Não demorando aqui nesse ponto. Então, qual é a pergunta que precisamos fazer? É como o livro que li certa feita, né? Como seríamos a semelhança de Jesus. Esse livro falava de, ao acordar, toda a nossa atitude, todas as decisões que precisaríamos tomar durante o dia, precisaríamos, antes de toda e qualquer atitude, perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Então o tempo, eu preciso voltar, estamos dentro da casa do jovem, independente até disso, tá bom, jovem? Independente disso. No tempo deste tempo agora que vamos estar passando pelo calor, precisamos perguntar, pergunte isso para você no seu íntimo, no seu coração. Pergunte isso. Será que Jesus, eu estando no meu lugar, ele iria, por conta do calor, estar em meio à faixa de areia de uma praia, sobre um cenário como sabemos que o é na praia, contemplando toda aquela libertinagem, aquele ambiente de lascívia, aquele ambiente leviano, totalmente leviano, amados. Entenda, aquelas pessoas não têm Deus. Aquelas pessoas se encontram sobre o aspecto das trevas, amado e querido jovem. Logo, quem está em trevas não enxerga, amado. Está morto em si, como diz o apóstolo Paulo, morto em seus pecados. Então, para eles é natural. Até que muitos usam de subterfúgio, no caso de uma irmã, do irmão, ter determinada atitude para se precaver a um escândalo maior. A verdade é essa. Pensam ter um cuidado maior de acordo com que eles vão se vestir para ir para a praia, mas a questão da praia não está em você a priori. Está no ambiente pelo qual ele proporciona. Será que a praia não estaria dentro da advertência do Senhor Jesus, pela até a qual eu li hoje na minha leitura devocional, que ele diz: se teus pés te escandalizar, arranca-o, porque é melhor entrar coxo no reino de Deus do que com os 2 pés ser lançado no fogo do inferno. Se os teus olhos te escandalizam, né? Arranca-o e lança fora. É melhor você entrar cego
no reino de Deus do que com 2 olhos você for lançado no fogo do inferno. Então a pergunta, eu tomei algo preponderante aqui. Seja sincero você, caro jovem, que chegou até aqui conosco e vai estar aqui comigo. Pergunte no seu coração, senta numa cadeira, no seu quarto, medite. Faça essa pergunta a você. Jesus iria para a praia, sentar numa cadeira de praia ou deitar sobre uma toalha? Está contemplando tudo aquilo? Eu estou falando no sentido de não de ministério. Porque Jesus, quando esteve à orla da praia, diz a Bíblia, que ele tomou o barco de Pedro, dos pescadores, e colocou à margem da praia por conta da multidão, para pregar o evangelho ali. Não pensa que ali estava pessoas de tanga, de fio dental, homem de tanga e por aí vai, com o peito de fora. Observe o que Pedro fez quando ouviu Jesus falar. Ele disse que ele, por estar nu, ele se lançou nas águas. Então por que às vezes eu me demoro nessa questão, amado e querido jovem? Se você quer me considerar como legalista, você fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas o Senhor sabe por que estou falando disso. Porque é algo inegociável, a nossa salvação, pelo conhecimento, pela revelação de Deus, da natureza do nosso Deus que salva, em que o ponto que nós estamos vendo aqui diz, Deus é absolutamente santo, amados. E Ele requer isso de nós, como Pedro disse, sede santo vós também, em toda a vossa maneira de ver, como eu, que me confesso como cristão, vou estar neste lugar, amados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas como disse, não é só isso. Não há decisão sobre um acordo, não há decisão sobre uma amizade, em mantermos esta amizade. O lugar em que vamos, ou o lugar que estamos, o Senhor Jesus permaneceria ali, numa roda de amigos em que só há piadas obscenas. O cristão, será que perguntaria para si próprio, se Jesus estivesse no meu lugar, ele permaneceria neste lugar? Ouvindo piada indecente? Então é nessa esfera que eu quero dizer. Eu tomei a questão da praia porque é algo contundente nesse tempo. Onde há um afrouxamento, se é que eu posso chamar isso de afrouxamento espiritual. De algum declínio espiritual. Aqueles que vão como se nada tivesse acontecido. Depois, no final do dia, vai estar lá no culto, adorando a Deus. Amado, misericórdia. Você viu aquela mulher, você viu aquela moça, quase pondo tudo para fora. E você vai estar depois à noite, você alimentou a tua alma com toda essa visão. Porque os olhos é a janela da alma. Você está contaminando o teu espiritual. Você está contaminando a sua alma, amados. Depois você vai para o culto, queimadinho da praia do sol da praia, e você vai louvar a Deus. Hinos que falam de santificação, hinos que falam de entrega, como o hino 42, hino 131, melhor dizendo, 141, se eu não me engano. Onde seguir, ó Senhor, eu seguirei por teu amor. Será que é isso que fizemos nesse dia? Chegamos lá e pelo hino da harpa cantamos tal declaração? Ou estamos declarando total entrega, total dependência? Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, consagra a minha vida a Ti. E estamos consagrando a nossa vida? Indo para um ambiente como esse? Pense nisso, caro jovem, todos nós que estamos aqui diante desse conteúdo. Esse chamado à santidade está diretamente relacionado à própria natureza santa de Deus. Como está escrito. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Portanto, o chamado de Deus à santidade não é apenas uma sugestão, mas algo que reflete quem Ele é. Ora, Deus é amor, mas também é absolutamente santo. Segundo, a salvação é um chamado
Segundo tópico do terceiro tópico, que é a santidade de Deus que salva. A salvação é um chamado à santidade. A obra da salvação não inclui apenas o perdão dos pecados, mas um chamado à transformação completa da vida. Então, o primeiro ato, ele vem de Deus. No momento da salvação de Deus, nós recebemos a santificação, somos santificados, somos santos na condição posicional com respeito a este ato do Senhor. Porém, também há a questão da progressividade desse posicionamento. O Senhor nos coloca, nos separa para Ele. E agora precisamos cuidar desta posição. De não mais vivermos em pecado, mas vivemos em santificação. Ou seja, em santidade. No vestir, no falar, no pensar e no agir. Pensemos nisso. Porque essa é uma responsabilidade pessoal. Como Paulo diz, cada um tem ao seu vaso em santificação, olha só, e honra. A doutrina bíblica da salvação ensina que, ao sermos alcançados pela graça, experimentamos o que muitos estudiosos chamam santidade posicional. Ou seja, refere-se à condição de santos que o salvo recebe no momento em que a salvação é operada. Observe bem, condição de santo. Fala aí do posicional, né? Posicionamento, a santificação posicional. Essa é uma realidade imediata e completa, olha aí. Vinda direta e exclusivamente de Deus. Além dessa realidade, há outra denominada de santidade progressiva, que se refere ao processo contínuo de transformação interior operada pelo Espírito Santo ao longo da caminhada espiritual. Então precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é uma realidade paulatina, que exige uma cooperação do crente nesse desenvolvimento espiritual. Nesse sentido, é uma decisão do salvo escolher andar com Deus todos os dias, optando por obedecer a sua palavra, mesmo quando o mundo diz o contrário. Terceiro subtópico do terceiro ponto, santidade do Deus que salva, é a cruz, o encontro da justiça e do amor de Deus e o caminho para a santidade. A cruz de Cristo é o maior marco da história da salvação. Nela, a justiça de Deus e o seu amor infinito se encontram de forma perfeita, preparando e apontando o caminho da santidade. Deus é santo, não pode tolerar o pecado. Por isso que o Senhor Jesus recebeu sobre si, ainda que ele era puro, ainda que ele era sem pecado. Porém, pois ele veio para nos representar e tomar o nosso lugar, ele tomou ali todo o juízo de Deus sobre todo o pecado, sobre toda a vida nossa. E as consequências da eternidade também ele tomou sobre sua crosta. Isso reflete categoricamente essa questão, que Deus não faz acepção de pessoa e que Deus não tem qualquer pacto, qualquer conveniência com o pecado, por menor que ele seja. Deus é santo e não pode tolerar o pecado, mas também é amor e deseja salvar o pecador. Na cruz vemos que o pecado não foi ignorado. Pelo contrário, ele foi julgado com todo o peso da justiça divina. Jesus, o Cordeiro sem mancha, tomou sobre si a culpa que era nossa. Observe, amado e querido jovem, você que me ouve, que nos ouve. Quando Jesus declarou Lama sabachthani, traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Ali fala do momento, esta dor, este abandono, este desprezo que Jesus estava sofrendo ali, amado. Não está limitado somente à dor física, é o processo que ele sofreu na crucificação, mas é o juízo que recai após a nossa morte. Porque há muitos que podem estar sofrendo hoje num leito de enfermidade. E ao ouvir a palavra de Deus, o evangelho da salvação, em vez de ele se voltar para Deus e reconhecer o seu pecado e que o estado que ele se encontra é consequência disso, ele endurece ainda mais o seu coração e nega ao Senhor Jesus. Então, o sofrimento que ele vai sofrer após esta vida é bem maior e de forma imensurável, inquilatável,
o processo da eternidade, sofrimento eterno. E foi neste desprezo eterno, quanto a esse sofrimento que Jesus clamou: Lama, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, que nós possamos considerar essa questão. Na cruz, vemos que o pecado não foi ignorado. Pelo contrário, ele foi julgado com todo o peso da justiça divina. E Jesus, o Cordeiro sem mancha, tomou sobre si a culpa que era nossa. E no Isaías 53, no contexto desse capítulo, diz que Deus agradou moê-lo. Agradou moê-lo. Porque teria prazer no reflexo desse sacrifício, deste amor a ter demonstrado por cada um de nós, por todos que ainda hão de crer no santo nome do Senhor Jesus, que é a sua salvação, seu perdão por cada um de nós. Ao mesmo tempo, esse sacrifício revela o quanto Deus nos ama, ao ponto de entregar seu Filho por nós. A cruz mostra que a salvação não é barata, ela custou o sangue de Cristo. Ali Deus permanece justo ao punir o pecado e ao mesmo tempo é amoroso ao justificar o pecador que crê em Jesus. O madeiro é, portanto, o ponto onde a santidade de Deus exige justiça e o amor de Deus oferece a graça. Concluindo, a Bíblia revela que Deus é, ao mesmo tempo, amoroso e santo. Ele não apenas exige santidade, mas é a própria santidade. Ele, mesmo sendo santo, não nos rejeitou por causa do pecado. Pelo contrário, foi por amor que providenciou em Cristo o caminho de volta. O pecado afastou a humanidade do Deus Criador, mas a cruz abriu a porta do regresso. A santidade não é apenas um padrão moral, mas uma resposta de amor a um Deus que, sendo santo, decidiu nos amar até o fim. Ter uma vida em santidade é responder positivamente ao amor de Deus que nos salva. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, que possamos compreender desta maneira essa natureza de Deus que salva. E conhecendo essa natureza, possamos buscar, né, pela graça, pela direção do Espírito Santo, a refletirmos esta mesma natureza. Porque como Pedro nos escreve, né, e a Bíblia nos diz, através do apóstolo Pedro, que nós somos agora participantes da natureza divina. Então, logo, se nós somos participantes da natureza divina, precisamos refletir esta santidade, refletir também este amor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença. Pedimos, Pai, perdão do nosso pecado. Queremos, Senhor, te agradecer por mais esse período, por mais esse momento que aqui estivemos, conhecer mais o conteúdo da tua palavra, desta lição dominical, da classe do jovem, por tudo quanto o Senhor fez a cada um de nós refletir aqui, ó Pai. Nos ajuda a compreender, Senhor, neste momento, em nossa vida, ao abrir os olhos, as nossas atitudes que devemos ter, possamos antes perguntar a nós mesmos e ao nosso espírito, Senhor, o que Jesus faria no meu lugar. Faz isso, ó Pai, nos perdoa no momento que não fazemos isso, no momento que passamos a agir de forma liviana, de forma a não ouvir, Senhor, teu Espírito Santo, mas de endurecer o nosso ouvido à voz do Senhor. Passamos a viver sobre uma vida dissoluta, leviana, sem qualquer compromisso no que diz respeito à santidade, pela qual o Senhor requer de cada um de nós, haja vista que o Senhor é santo, santo e santo. Faz isso, Pai, em nossa vida, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado.